Mês de maio é o mês que falamos sobre a saúde mental materna. Você sabe quais são os transtornos que podem acontecer nesse período? E como o psicólogo pode atuar com essa área? Fica aqui que nós vamos falar sobre isso hoje. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do programa Psicologia Perinatal em Foco. Eu sou a Sara Stephanie. Eu sou a Jéssica Castro. E eu, Rafaela Schiavo. E no episódio de hoje nós vamos falar sobre os transtornos mentais mais comuns no período perinatal. Então convida aí seus colegas de profissão, compartilha essa live para que a gente possa falar sobre saúde mental materna. Cara, vamos à primeira pergunta do episódio de hoje? Vamos lá. Rafa, no mês de maio, nós falamos sobre a saúde mental materna, né? Por que precisamos de um mês dedicado a isso? Bom, precisamos de um mês dedicado a falar sobre saúde mental materna, porque este não é um momento só de plenitude e alegria, como a maioria das pessoas acreditam, né? Então, assim, a gente tem uma boa parte da população, né, com uma crença de que o período de gestação e pós-parto são os momentos de maior plenitude, satisfação e realização da mulher. Só que, cientificamente, a gente vem acompanhando ao longo de décadas já, que este, na realidade, é um período potencial de risco para problemas de saúde mental. No ciclo vital é todo o desenvolvimento, desde a concepção até a morte, tá? Então, durante todo o ciclo vital, a gente já sabe que mulheres, elas, quando comparada a homens e mulheres, as mulheres são as que mais apresentam problemas de saúde mental, como ansiedade, estresse, depressão, por exemplo, né? Principalmente os transtornos relacionados ao humor aí, à afetividade. E se a gente pegar, então, mulheres, só de nascer mulher já tem mais probabilidade de apresentar problema de saúde mental aí. E aí, se a gente for ver, existem 3 períodos que são potenciais de risco para que as mulheres apresentem problemas de saúde mental. Nós temos a adolescência, que é um período de alterações, de mudanças comportamentais, psicológicas, físicas, né? Então, é um período de bastante mudanças. Então, a gente sabe que este período é um período de risco para surgimento, então, de problemas de saúde mental. Um outro período comum que a gente encontra problemas de saúde mental é no climatério. O que é o climatério? É próximo à menopausa. É quando o nosso corpo também começa a ir mudando, né? Os hormônios para que a gente possa ir, né? Para a menopausa, enfim, que é a última menstruação. Então, o que gira em torno aí da menopausa, a gente chama de climatério. Neste momento também há mudanças física, orgânica, né, psicológica, comportamental, que também tornam essa mulher mais vulnerável, né, a desenvolver algum problema de saúde mental. E o que parece mais estranho de tudo é que a gente tem um período aí de gestação, parto e pós-parto, que também é um período potencial de risco para problemas de saúde mental. Então, esses são os 3 principais períodos em que a gente encontra mulheres com problemas de saúde mental, tá? Só que, quando a gente vai verificar a prevalência maior está no período perinatal. Então, se você compara a prevalência do período perinatal com a prevalência da adolescência, o perinatal ganha. Se você compara a prevalência do período perinatal com o climatério, o perinatal ganha. Então, aquilo que a gente sempre acreditou de que o período perinatal é o melhor de todos na vida das mulheres, a ciência mostra que não, é o período de maior potencialidade de risco. Então, durante toda a vida, desde a concepção até a morte, quando que a mulher tem mais chances de precisar de um psicólogo, de precisar de um psiquiatra, de precisar de cuidados por conta da sua saúde mental? É neste período que está todo mundo dando parabéns, é neste período que está todo mundo achando que ela está plena e feliz. Então, o momento de maior risco de problemas de saúde mental é justamente o maior ponto cego da nossa cultura. Porque profissionais, incluindo psicólogos, estão com as vendas da crença de que esse momento ela está plena e feliz e ela não está.
tá? Claro que vão existir mulheres plenas e felizes neste momento, obviamente, mas quando a gente vai para a ciência e vai identificar qual é o período de maior risco para adoecimento mental, o período de maior risco para adoecimento mental é no período de gestação, parto e pós-parto. Então, por isso que nós precisamos de um mês dedicado à conscientização da saúde mental materna, para que a comunidade de pessoas normais possam saber, né? E profissionais também. A gente precisa também que profissionais saibam, porque os profissionais também não sabem, né? Então a gente precisa de um mês dedicado para que essa informação chegue e as pessoas falem: caramba, né? Caramba, eu não sabia disso. E agora fica sabendo, né? Rafa, e qual é a diferença entre transtornos mentais e alterações emocionais significativas? Bom, alterações emocionais significativas é quando a gente tem aí mulheres que vão apresentar conflitos emocionais, sofrimento psíquico, mas não a nível, tá, de um transtorno mental, de precisar de medicação, tá? Ou de internação psiquiátrica, por exemplo. Então, neste período de gestação, parto e pós-parto, que a gente chama de perinatal, nós temos aí, então, um momento em que a saúde mental da mulher, ela fica mais frágil, tá? Conflitos psicológicos, sofrimento psíquico são frequentes, são comuns, como eu acabei de falar. Só que a gente vai encontrar uma prevalência alta de alterações emocionais significativas. Quais são as alterações emocionais significativas mais presentes neste período? Ansiedade, estresse e depressão, a não nível de transtorno, ou seja, são apenas sintomas, tá? Então, elas apresentam sintomas de ansiedade ou de alta ansiedade, sintomas de estresse a nível de exaustão, a quase exaustão, sintomas de depressão. Nenhum destes, nem mesmo quando eu estou falando aqui de sintomas de depressão, nós estamos falando de transtorno, tá? É como se fosse em grau, tá? Então, assim, a gente tem problemas de saúde mental que precisamos cuidar para que a gente possa ter uma vida mais saudável, porque problemas de saúde mental, eles afetam também em problemas de saúde orgânica, física, tá? Assim como problemas de saúde física, orgânica, afetam também na saúde mental. Então, não dá para a gente falar que uma pessoa está saudável se um desses pontos estiver capenga, né? Se ela tiver com problema de saúde física ou se ela tiver com problema de saúde mental, porque um, inclusive, vai influenciar no outro. Tá? E também vai influenciar no comportamento materno, como que essa mulher vai desenvolver o apego com o bebê, como que vai ser o desenvolvimento dessa criança, como que ela vai exercer as práticas educativas maternas, né? Então, falar de saúde mental é importante, e é importante que a gente também entenda que existem esses graus. O grau de alteração emocional significativa, que precisa de tratamento, que precisa de cuidado, tá? Em especial de um profissional da saúde mental, como, por exemplo, o psicólogo, a psicóloga, tá? Agora, os transtornos mentais é um grau acima, a mais, tá? De problema de saúde mental. Então, a gente tem aqui alteração emocional significativa e a gente tem aqui transtornos mentais. Então, é mais grave, tá? Precisa de maior cuidado esses transtornos mentais. Então, enquanto aqui nas alterações emocionais significativas eu consigo trabalhar com psicoterapia, eu consigo trabalhar com acolhimento, eu consigo trabalhar com orientação, aqui eu vou precisar também de tratamento medicamentoso. O psicólogo, ele não pode passar receita médica. Quem pode passar remédios é o médico psiquiatra, no caso, tá? Então, essa pessoa com transtorno mental, neste período que a gente chama de perinatal, vai precisar tanto do acompanhamento do psicólogo, como do acompanhamento do psiquiatra. E vai precisar do acompanhamento do psiquiatra porque provavelmente essa pessoa vai precisar de uma medicação,
tá? E uma medicação numa dosagem especial, porque essa pessoa está grávida, ou porque essa pessoa está no pós-parto, amamentando. Então, precisa aí de um controle de dosagem, que quem vai fazer isso é o psiquiatra. Então, ela vai precisar de 2 tipos de acompanhamento: o psicoterapêutico e o psiquiátrico. Tá? Então, vão existir, quando a gente fala de saúde mental, esses níveis. Os próprios psiquiatras, eles não usam o termo alteração emocional significativa, eles usam o termo transtorno mental comum. Eles chamam de transtorno mental comum quando a pessoa apresenta sofrimento psíquico, mas não a nível de diagnóstico de algum transtorno, tá? Como transtorno de depressão, transtorno de ansiedade, transtorno de estresse pós-traumático, sabe? Transtorno bipolar, transtorno, né, obsessivo-compulsivo. Então, assim, não chega a ter sintomas, né? A manifestação, ela não fecha diagnóstico para um transtorno mental, mas é inegável que aquela pessoa está em sofrimento psíquico. Eu não posso dizer que aquela pessoa não está em sofrimento psíquico. É inegável, ela está em sofrimento psíquico. Mas os sintomas que ela está apresentando não atingem os níveis para diagnóstico de uma coisa ou outra, de um transtorno mental. Então, é onde eles vão chamar de transtorno mental comum, que é quando essa pessoa está em sofrimento psíquico, mas não fecha diagnóstico para algum transtorno. E é o que aqui na psicologia a gente pode tanto usar a palavra transtorno mental comum, que eu não uso, não gosto muito, mas a gente usa as alterações emocionais significativas. Por quê? Essa pessoa, ela está em sofrimento psíquico, então ela está com alteração emocional a nível de significância, né? A tal nível de significância que ela precisa de psicoterapia, que ela precisa de acolhimento, que ela precisa de orientação. O Rafa, e a depressão pós-parto é um transtorno mental comum nesse período? Sim, a depressão pós-parto, ela é frequente, ela é comum neste período, sim, tá? Mas eu queria falar um pouquinho sobre ela com vocês, porque existe diferença de sintomas de depressão e existe transtorno de depressão, tá? São coisas diferentes. Durante o período perinatal, a gente encontra uma prevalência de 20% de mulheres com sintomas de depressão, tá? E tem mais um detalhe, a gente não usa mais a palavra depressão pós-parto. É importante que você tenha usado aí a depressão pós-parto, porque tem muitas pessoas novas que começaram a seguir o Mater Online essa semana, que estão chegando aqui pela primeira vez, muitas pessoas estão assistindo, né, as lives aqui do Mater Online essa semana pela primeira vez, tem pessoas que estão assistindo hoje, é a primeira live que a pessoa assiste. Então, são pessoas que geralmente não estão ainda habituadas, acostumadas, né, ao termo perinatal, porque hoje a gente não fala mais em depressão pós-parto, só que as pessoas ainda usam muito esse termo, utilizam muito essa nomenclatura. E por que a gente não fala mais em depressão pós-parto? Porque hoje a gente já sabe que a depressão, ela tem início na gestação, em sua maioria. Obviamente que existe, sim, casos raros, né? Raros não, né? Digamos assim, de 4 a 7%, vai. De 4 a 7% das mulheres vão ter depressão pós-parto, ou seja, não apresentavam depressão na gestação e passaram a apresentar no pós-parto, tá? De 4 a 7%, mais ou menos. Agora, quando a gente vê, né, o número de mulheres no pós-parto que estão apresentando, de fato, ali sintomas de depressão, e se a gente investiga esse grupo de mulheres desde a gestação, a gente vai perceber que os sintomas de depressão começaram na gestação, não recebeu tratamento, obviamente, porque não existe psicólogo perinatal ainda no Brasil o suficiente para dar conta dessa demanda,
né? Então, são mulheres que, infelizmente, ficam sem receber cuidados, que, infelizmente, ficam sem receber o tratamento que precisavam, porque falta profissional com esse tipo de conhecimento para que ela possa buscar, tá? É como eu disse já, para quem está assistindo as lives desde ontem, o número de psicólogos com esse tipo de conhecimento é menos de 1%, e a demanda é muito alta, então a gente não consegue dar conta. Então, infelizmente, essas mulheres, elas adoecem lá na gestação, começam a apresentar os sintomas de depressão, ninguém observa, nem mesmo o obstetra, porque o obstetra, apesar de existir lá uma regulamentação, norma, né, de que, olha, o obstetra ele precisa também fazer a avaliação da saúde mental dessa mulher, eles negligenciam isso, eles pulam essa parte, né, até pelo número de demanda que eles têm, né, então eles negligenciam a parte da saúde mental e focam na saúde realmente orgânica física, a não ser que a mulher relate alguma coisa, né, aí ele passa a olhar para a saúde mental dela. Então, a não ser que alguém fale, o acompanhante que está com ela fale, olha, o comportamento dela mudou e tal. Aí ele para olhar. Mas não é corriqueiro que ele faça uma avaliação da saúde mental ali no pré-natal, tá bom? Então, essa mulher, ela fica desassistida, desacompanhada em sua saúde mental. E aí, ela entra no pós-parto e começa a apresentar ainda mais, né? Porque começou na gestação, ninguém cuidou e ela se estende para o pós-parto. Então, o correto hoje é usar o termo depressão perinatal e não depressão pós-parto. Porque a maioria das mulheres que vão estar apresentando depressão pós-parto, na realidade, estavam apresentando desde a gestação, tá? Só não foi identificado antes. Mas, cientificamente, vários estudos científicos longitudinais que acompanharam um coorte de mulheres desde a gestação até o pós-parto, já conseguimos identificar, né, que sim, se mantém, tá? Então, por exemplo, nas minhas próprias pesquisas, eu identifiquei que 25% estavam apresentando na gestação e 20% no pós-parto. Quer dizer, no pós-parto tem menos mulheres apresentando sintomas de depressão do que na gestação. Na gestação, a gente tem um número maior de mulheres apresentando sintomas de depressão do que no pós-parto. E mais da metade dessas mulheres que estavam apresentando no pós-parto, elas já estavam apresentando desde a gestação. Então, foi uma cronificação aí desses sintomas, tá? Então, é importante. Mas, ainda assim, existe uma diferença entre sintomas de depressão e transtorno de depressão, tá? Os sintomas de depressão é quando a mulher, ela começa a apresentar choro frequente, tristeza, se sente culpada, começa a apresentar medos, tá? Insônia. Então, são sintomas que ela está apresentando, não necessariamente ela está com um transtorno de depressão, tá? Se ela tiver com transtorno de depressão, ela vai precisar também de um tratamento medicamentoso, tá? Então, é importante que a gente saiba que existem essas diferenças. Se a gente for ver sintomas de depressão, é muito comum, a gente tem de 25%, né? E tem pesquisas que eu já vi até acima de 30%, dependendo da região do país, da população que você faz a investigação, até mais de 30% das mulheres estão apresentando sintomas de depressão. Mas o transtorno de depressão, ele até que é comum em relação aos outros transtornos mentais, tá? Mas ele não tem uma prevalência alta, vai uma prevalência de 4 a 7%, tá? De mulheres que durante o período perinatal, de fato, vão apresentar o transtorno, ou seja, vão precisar, inclusive, de medicamentos, né? Por aí. E é importante a gente entender isso, porque a gente vai encontrar muitos artigos científicos afirmando que 20%, 25% das mulheres estão apresentando depressão pós-parto, por exemplo. Então, lembre-se que não é pós-parto, é perinatal, e lembre-se que para fazer o diagnóstico de transtorno de depressão, a gente usa o CID-DSM e não os instrumentos de rastreio. Olha lá no método que você talvez vai encontrar. Olha, para identificar a depressão, a gente utilizou a escala de depressão pós-parto de Edinburgh, ou a gente utilizou a escala de depressão de Beck, que são instrumentos de rastreio, não são de diagnóstico, tá? Então, cuidado também com os artigos científicos quando você lê e vê uma prevalência muito alta aí,
dá uma olhadinha nos instrumentos que foram utilizados, como que foi medido, né, esses sintomas de depressão. E aí sim você consegue saber se está sendo falado de transtorno de depressão ou de sintomas de depressão também. A Roberta aqui no Instagram perguntou se a liberação de hormônios no parto natural, parto normal, diminui os casos de depressão pós-parto ou de baby blues. Tem alguma correlação? Olha, desconheço algum artigo científico que faça essa associação entre os hormônios liberados no parto normal com a diminuição, né, dos sintomas ou transtornos mentais aí. O que eu vejo é o contexto cultural, tá? Então, se uma mulher, ela tem parto normal, então ela vai estar fazendo a liberação aí dos hormônios, mas ela sofre violência obstétrica, ela vai apresentar, provavelmente, um problema de saúde mental aí no pós-parto, por conta do trauma da violência obstétrica sofrida em um parto normal, tá? A gente percebe que numa cesárea, por exemplo, o bebê fica separado da mãe durante um tempo, não consegue ter uma amamentação na primeira hora, o que dificulta a vinculação mãe-bebê, que interfere depois, lá na frente, na amamentação, que interfere, né, no desenvolvimento da criança e na saúde mental dessa mulher, portanto. Tá? Então, eu não acredito que são os hormônios que vão ser decisivos aí para aumentar ou diminuir aí as chances de uma depressão, por exemplo, tá? Mas sim o contexto, o que acontece? Um parto humanizado diminui totalmente as chances dessa mulher apresentar transtornos mentais no pós-parto. É um fator de proteção um parto humanizado. Por quê? Por causa do contexto de humanização. Agora, um parto vaginal com liberação de hormônios, mas cheio de intervenções e violência obstétrica, é um fator de risco para que a mulher apresente depois problemas de saúde mental. Então, não tem a ver com o hormônio, tem a ver com o respeito na assistência ao parto, porque isso vai influenciar positivamente ou negativamente nessa experiência e em todos os desfechos que vêm no pós-parto, como amamentação, vinculação mãe-bebê, empoderamento, sentimento de segurança, uma série de outras coisas. Rafa, posso comentar algo, né, a respeito disso que você está falando? Eu percebo que às vezes as pessoas confundem também o termo fator de risco ou fator de proteção, né, como se eles associassem mesmo uma causalidade, né? Então, se eu tenho isso, logo eu vou ter, né, se eu tiver um fator de risco, logo eu vou ter um transtorno. Não é isso, né? Um transtorno, ele é multifatorial, né? O desenvolvimento de um transtorno é multifatorial, né? Tanto para os fatores de proteção, você pode ter todos os fatores de proteção e ainda assim, né, de alguma forma desenvolver ali um transtorno, enfim. Então, não tem uma relação de causalidade, né? Às vezes pode ter uma correlação, mas é diferente isso, né? E às vezes os profissionais confundem, não só os profissionais, mas até o público leigo mesmo, né? Acaba achando que isso acontece dessa forma. Ô, Rafa, você já falou aqui em outros momentos sobre um transtorno chamado tocofobia. E como você mesmo disse, tem muitas pessoas chegando novas aqui, né? Você poderia falar um pouco sobre esse transtorno pra gente? Sim, a tocofobia é um transtorno mental de ansiedade específica, né? Então, a gente tem medo de aranha, medo de altura, né? Então, são coisas específicas, né? Que a gente tem as fobias, né? A tocofobia é um medo específico de engravidar, da gravidez ou do parto, tá? Então, é interessante, né? Muitas pessoas estão passando a descobrir agora sobre a tocofobia. É um transtorno mental. Medo do parto, muitas pessoas têm, tá? Inclusive, a maioria, 99% das pessoas têm medo do parto por conta, né, de todas as histórias de terror, né, por causa do medo da dor. Então, assim, medo do parto, a maioria das pessoas tem. Então, essas pessoas não têm tocofobia, elas têm medo do parto, ok? Agora, uma tocofobia é um transtorno mental. Tá para além do medo, é um medo irracional.
tá? É um medo totalmente irracional, muito forte, que pode ser tanto de ficar grávida, tanto da gestação em si, quanto do parto, ou pode ser dos dois, gestação e parto, tá? Tem gente que tem medo de engravidar por causa que vai ter que parir, por causa do parto, tá? E tem gente que tem medo da gravidez mesmo, de engravidar mesmo, e de tudo que pode acontecer durante uma gestação. Então, isso é chamado de tocofobia, um transtorno mental e que precisa, sim, de acompanhamento medicamentoso, de acompanhamento psicoterápico, né? De um psicólogo perinatal. Então, vai precisar de tratamento e acompanhamento essas pessoas. Mas é um medo para além do normal, tá? Que afeta realmente essa pessoa. Tem pessoas que não querem ser mães de jeito nenhum pela via biológica, prefere ir pela via adotiva, pelo fato da tocofobia, tá? Só de pensar que pode estar grávida, por exemplo, para ela já traz um pânico, né? Ela já fica com muito medo daquela situação. Geralmente, uma pessoa ela vai desenvolver tocofobia por conta de uma experiência negativa aí. Vamos supor que ela tenha passado por abortos recorrentes, por exemplo. Então, ela começa a desenvolver tocofobia, medo de engravidar. Ela pode ter sofrido uma violência obstétrica durante o parto anterior dela. Então, ela nunca mais quer engravidar, ou ela fica, né, com muito pavor só de imaginar que ela possa ter um parto de novo como aquele, né? Então, assim, se torna um transtorno na vida da pessoa. Então, ele é chamado de tocofobia. Rafa, o transtorno de estresse pós-traumático também tem se percebido que a prevalência tem aumentado no período ali, né, do pós-parto. E você pode falar um pouco mais também desse transtorno, desse fenômeno? Por que será que isso está acontecendo? Certo. O transtorno de estresse pós-traumático, ele começou a ser algo mais frequente aí na observação de mulheres, principalmente que sofrem violência obstétrica, tá? Então, eu trouxe até dados aqui para vocês que o transtorno de estresse pós-traumático, nos artigos científicos, nos estudos, eles vão de 2 a 6% das mulheres no pós-parto, tá? De 2 a 6% das mulheres no pós-parto estão apresentando transtorno de estresse pós-traumático e o evento estressor, né, o que desencadeou o estresse, foi o trauma do parto, tá? Então, o parto, ele pode ser vivenciado como realmente um momento de trauma para essa mulher. Então, por vários motivos. Principalmente por violência obstétrica, tá? A violência obstétrica, principalmente, é o grande fator de causa, tá? Para a gente ter aí o transtorno de estresse pós-traumático. Se não fosse a violência obstétrica, essa mulher não viria desenvolver o transtorno de estresse pós-traumático. Mas pode acontecer coisas durante o parto que não são violência obstétrica, que não é violência obstétrica, mas que provoca nessa mulher também um trauma, tá? Então, a morte do bebê, por exemplo, tá? Algum hemorragia que pode acontecer, a mulher estava preparada para uma situação e teve algo que aconteceu de emergência ali, tá? Uma cirurgia de emergência, alguma situação de emergência, tá? Situação de vida ou morte. Então, tudo isso pode fazer com que a mulher, ela vivencie uma experiência de transtorno de estresse pós-traumático, tá? Sendo o parto o evento, então, estressor. Então, assim, aumentou o número de casos por conta da violência obstétrica, mas não é só por violência obstétrica que a pessoa vem desenvolvendo aí, né, transtorno de estresse pós-traumático. E a psicose, Rafa, ela também pode acontecer no período perinatal? Psicose é o mais grave transtorno mental que pode acontecer no período aí do pós-parto. Ela é mais rara, tá? Ela vai acontecer a cada 1000 nascimentos, a cada 1000 partos, né? De 1 a 2 mulheres vão ter a psicose puerperal. O que é psicose puerperal? A mulher, ela ascende com a realidade, tá?
Então, ela deixa de saber quem é ela, que ela ficou grávida, que ela tem um bebê. Essa indica a realidade. É o que a gente chama de loucura, né? Então, popularmente, aí, vulgarmente, as pessoas falam louco, né? Aquele que fala sozinho, aquele que vê coisas, aquele que ouve coisas, aquele que não sabe quem ele é ou quem o outro é, né? Que não entende as regras sociais. Então, ela tem uma cisão com a realidade, então ela desenvolve essa chamada psicose puerperal, e é o nível mais grave, né, dos transtornos mentais que a gente pode ter aí neste período. Geralmente a psicose ela não acontece na gestação, mas pode já mostrar alguns sinais desde a gestação. Eu já atendi mulheres com sinais desde a gestação. Mulheres que já apresentavam antes de engravidar algum tipo, né, de psicose, ou às vezes até a bipolaridade, transtorno, né, de personalidade borderline, são situações que antes da gestação, né, se a mulher ela já vivenciava, durante o período perinatal, tende a se intensificar e tendem a serem fatores de risco aí para uma psicose perinatal, tá? Sendo muito mais comum a psicose puerperal mesmo, que é essa cisão. Essas mulheres, então, ela fecha, né, com a realidade, ela pode, muitas vezes, pensar em fazer mal a si mesma ou ao bebê, tá? Podem fazer tentativas de suicídio, ou às vezes até conseguir, tá? E podem também tentar o infanticídio e às vezes até conseguir. Por isso que elas precisam de supervisão, né? Não podem ficar sozinhas com o bebê quando elas estão aí nesse período de crise, né? Quando elas estão, de fato, né, com a psicose manifestando. Agora, sobre medicação, sobre cuidados, né? Então, aí as coisas são diferentes. Essa relação mãe-bebê, ela precisa acontecer, é importante acontecer, mas no momento que essa mulher, né, ela estiver medicada, no momento que ela saber o nome dela, que ela souber que ela tem um bebê, do que está acontecendo aí, e com supervisão no começo. Rafa, além desses transtornos que você já comentou aqui ao longo da live, tem outros transtornos que podem acontecer no período perinatal também? Além desse? Sim, todos os transtornos podem acontecer no período perinatal, tá? Aqui a gente falou dos mais frequentes, que a gente tem uma prevalência maior aí. Mas todos os transtornos podem acontecer. A mulher, ela pode vir a desenvolver transtorno de ansiedade, pode desenvolver transtorno obsessivo compulsivo, todos, né? Uso de álcool e outras drogas, tá? Então, todos podem vir a acontecer neste período perinatal, sim. Rafa, para a gente finalizar, quando o psicólogo percebe que o cliente está com algum transtorno mental, o que ele deve fazer? Quando o psicólogo percebe que está com transtorno mental, é importante que imediatamente ele converse com o seu cliente, explicando da necessidade desse cliente também buscar por um profissional da psiquiatria, porque é importante fazer um tratamento medicamentoso também, tá? Então, se a pessoa está apresentando sofrimento psíquico, a nível de transtorno mental comum, a nível de alterações emocionais significativas, não é necessário tratamento medicamentoso, não é necessário encaminhamento para um psiquiatra, tá? Só o psicólogo consegue dar conta. Agora, transtornos mentais, nesta fase perinatal, quando surge, principalmente nessas fases perinatais, tá? Eles precisam de um acompanhamento de um psiquiatra, sim, tá? Porque podem se tornar transtornos graves no pós-parto, mesmo que, né, a nível leve aí na gestação, pode coisas acontecer e aumentar, tá? No pós-parto, então a gente precisa, sim, mostrar para o nosso cliente da importância dele fazer tratamento com o psicólogo e com o psiquiatra, tá? E o psiquiatra vai avaliar, né, se vai necessitar de medicação e o quanto, né, de medicação é possível ali para aquele estágio da gestação ou do pós-parto. Então, a gente vai encerrando por aqui. Eu quero agradecer a todo mundo que esteve aqui ao vivo com a gente, quem vai assistir a reprise depois. Eu quero convidar vocês também para participar do nosso canal no Spotify.
Lá você consegue ter acesso aos podcasts, tá? Tá aqui embaixo, é só colocar Mater Online. Tá? E qualquer dúvida que vocês tenham, caso não tenha sido respondido, vai lá no Instagram do Mater Online, que com certeza sempre tem uma caixinha de pergunta lá, e a Rafa vai respondendo para vocês, tá bom? Obrigada, pessoal, e até mais.